O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a memória do Papa Leão Magno. Viveu no século V e tanto se gastou e desgastou por amor a Cristo e a sua igreja, este servo dedicado de Deus. E enquanto isso, quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, parece que fica difícil de conciliar este servo amoroso, né, no caso de São Leão Magno, e a palavra de Nosso Senhor, que parece tão dura, quase que ingrata e indiferente, que diz que depois que o servo faz tudo aquilo que deveria ser feito, e nós vemos aqui a generosidade do servo que se dedica, o servo deve dizer o quê? Que ele é um servo inútil. Nosso Senhor diz: olha, servo, você deve dizer assim: eu sou um servo inútil, não fiz nada além do que a minha obrigação. Para nós, homens e mulheres modernos, essa palavra, ela como que choca, parece uma palavra ofensiva, mas é porque nós nos esquecemos, meus santos, de que Jesus Cristo é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, nós somos dele, nós somos propriedade dele. Se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Se Ele é o nosso Deus, nós somos criaturas suas. Se Ele é o nosso Salvador, nós somos aqueles que deveríamos ser lançados no inferno, condenados ao inferno, mas que Ele nos salvou, de modo que a nossa vida é dele. Quando nós ouvimos este Evangelho, pelo menos quando eu ouvi pela primeira vez, a minha atitude foi mais ou menos assim, de um trabalhador que espera pelo menos receber o seu salário depois do seu trabalho. E aqui diz aqui: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, vai dizer: cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber. E aí, quando pela primeira vez eu ouvi isso, um quê de indignação brotou daquele jovem, mas pecador coração, que não se sabia servo de Deus. Isto é, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu de Deus recebi, de modo que é justo que a Ele eu me dedique de todo o coração. E se a Ele eu me dedicar de todo o coração, eu mesmo ainda serei devedor, porque a dívida que eu tenho para com Ele é impagável. Imagine uma pessoa que tem uma dívida impagável e que ela todo mês vai devolver àquele a quem ela deve, ela vai devolver R$100 todo mês, mas a dívida
é impagável. Ora, ao devolver R$100, ela pode achar que está fazendo, embora aqueles R$100, ela está dando mesmo assim, com sacrifício, mas ela pode achar que aqueles R$100 são um favor que ela está fazendo àquele a quem ela deve? Não, porque ela deve infinitamente mais, e ela sabe que se 1000 anos ela vivesse, nem com 1000 anos de vida ela conseguiria pagar tudo aquilo que ela deve. O problema, meus santos, é que nós, homens e mulheres modernos, nós nos esquecemos de que nós temos uma dívida com Deus, uma dívida impagável, uma dívida que foi paga com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do nosso Deus. Então, como nós nos esquecemos disso, nós achamos que um pouquinho que por Deus fazemos já é muita coisa, e nós temos o direito de bater no balcão do céu e exigir as graças a que pensamos ter direito. Isto é, Ele não tem ouvido as minhas preces, Ele não tem ouvido a minha oração. Deus bem que poderia ser melhor comigo, porque eu sou um servo bom e útil. É esta a mentalidade que está por trás, e que nós precisamos redescobrir essa verdade fundamental. Nós somos servos maus e inúteis, e o que fizemos não foi nada além da nossa obrigação. É o primeiro ponto, mas tem um segundo ponto que reforça esta mesma verdade. Até aqueles R$100 que nós a Ele devolvemos todo mês, dele recebemos. Isto é você que tem uma dívida impagável, você que tem uma dívida que se 1000 anos você vivesse devolvendo a Ele todo mês R$100, você não pagaria. Além disso, esses R$100 que a Ele você devolve, dele você recebeu, porque sem mim nada podeis fazer. Imagine, você contrata uma faxineira para fazer uma faxina na sua casa, e ela chega e você diz: olha, você tem que limpar, vamos começar pelo quarto. E a faxineira olha para você assim, sem saber o que fazer. Você percebe que ela é meio inapta. Você vai com ela e diz: olha, vamos limpar primeiramente em cima do guarda-roupa. Então vamos lá, sobe aqui comigo. Aí você vai e passa um pano meio úmido e diz: olha, está vendo? É assim que se faz. Aí você pega a mão dela, porque ela é inapta mesmo. Em nordestinês nós diríamos assim: ela é broca. A palavra é bronca, mas a gente fala assim, broca. Ela é broca. Aí você pega a mão dela e diz: olha, é assim que se faz. Depois você enxágua o pano. Aí ela, a patroa vai, enxágua, espreme, diz: olha, é assim que se espreme. Quer dizer, mulher espreme assim, né? Os homens esprememos assim. É assim que se espreme. E depois você vai limpar o chão. Olha, não se esquece de limpar debaixo da cama, porque junta muito pó. Olha, aqui está o rodo, você vai colocar o pano no rodo. E olha, se abaixe comigo. E é assim. Aí você limpou. Na prática, foi você quem limpou o quarto. Aí você vai para o banheiro e diz: olha, vai ter que lavar os azulejos. E você põe a luva para mostrar para ela, e pega a mão dela e vai e diz: olha, é assim que você vai. Depois que terminou tudo, na verdade, quem fez foi você. E você ainda a ela paga. Sem mim nada podeis fazer. Deus opera em nós, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Sem Jesus nós não fazemos nada. Sem a graça de Jesus
nós não fazemos nada de bom. Tudo que vier de nós é mal e destruidor, é pecado. Mas você diz: padre, mas eu não sinto isso. Meu santinho, creia na palavra de nosso Senhor. Tudo que de bom na vida você já fez, foi graças à graça de Deus no seu coração. Sem mim nada podeis fazer. E Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus opera em nós o querer e o fazer. Quando você quer, quando você pensa em fazer algo bom, foi a graça de Deus que o inspirou a querer. E quando você realiza aquilo que você pensou, foi a graça de Deus que o capacitou a fazer. De modo que, embora haja uma participação da sua parte, a sua participação já é agraciada. Então deve brotar do nosso coração uma gratidão imensa em dizer com toda a verdade: eu sou um servo inútil, eu não fiz nada além do que a minha obrigação, porque dele eu recebi tudo. Ele é o meu Criador e eu sou criatura. Ele é o meu Salvador, porque a mim é devida a condenação. Ele é o meu Senhor e eu sou servo seu, eu sou propriedade sua, eu sou propriedade de Deus, eu não me pertenço. Isso para até mesmo as religiões com mentalidade moderna. Livre-nos Deus de que nós católicos tenhamos esta mentalidade moderna tão anticatólica, tão anticristã. Eu não sou dono de mim, eu sou dele, eu sou de Deus, e a minha vida, com a minha vida, ele tem que fazer aquilo que lhe aprouver. Por isso que nós católicos precisamos ser muito devotos de Nossa Senhora, porque ela é o reflexo desta perfeição. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade, a vontade de Deus. Isto é, ela é toda de Deus. E isso, meus santos, embora você possa começar a receber esta informação, provavelmente o seu coração ainda não está formado nesta verdade, de modo que você precisa, nas suas orações, pedir a Deus que converta o seu coração, que converta a sua vontade, para que isso que você já compreende pela inteligência, que você queira e que você ame. Que bom, eu sou de Deus. Que bom que o meu direito é não ter direito, é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para mim. Porque claro, se você olhar para este patrão como um déspota, como um autoritário, como alguém que o oprime com a vontade dele, é claro que esta notícia de que eu não me pertenço é uma má notícia. Mas quando eu digo como Santa Teresa d'Ávila, que não é difícil, não é mal servir a um patrão tão bom. Não é difícil servir a um patrão tão bom, que me ama tanto assim, que morreu por mim e que está mais interessado com a minha salvação e com a minha felicidade eterna do que eu mesmo. Só que eu preciso me converter para essa verdade, para que eu não tenha medo de me entregar. Porque lá no fundo, meus santos, infelizmente, dos homens e pecadores, lá no fundo do coração desses homens pecadores, que ainda não foram purificados devidamente, lá no fundo do coração existe um medo de Deus, um medo de fazer a vontade de Deus, um medo de se entregar totalmente a Deus, porque será mesmo que Ele me ama e vai cuidar direitinho da minha vida?
Será que a minha vida não se tornará mais infeliz? Mas, como diz São João na sua primeira carta, o amor afasta todo o temor. Se você crê no amor de Deus, e se você também amar a Deus, você a Ele se entregará de olhos fechados. Quando a gente confia em alguém, a gente confia, como se diz, de olhos fechados. Creiamos em Deus, creiamos no seu amor. Ele que é o nosso Criador, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Ele que nos concede todas as graças para que nós façamos o bem e para que nós progridamos no amor. Então essas duas verdades já nos fazem compreender agora e ouvir de uma maneira nova o Evangelho de hoje. Mas existe aqui para completar uma terceira verdade. Ora, se já era verdade, esta realidade aqui, somos servos inúteis, não fiz nada além do que a minha obrigação, eu não mereço nada. Por quê? Porque o que eu fiz foi obrigação minha. Já refletimos sobre isso. Por que que isso é verdade? Primeiro, porque Ele é o meu Criador, é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso já é verdade por isso. Segundo motivo, isso é verdade porque tudo de bom que eu faço graças a Ele, porque Ele opera em mim o querer e o fazer. Sem Ele, nada eu posso. Segundo motivo. E o terceiro motivo, meus santos, porque quando nós nos sentimos que nós merecemos algo, que nós precisamos reivindicar os nossos direitos, a tristeza se instala no nosso coração. E o Senhor quer que nós, desde já, neste mundo, sejamos felizes. Ora, se eu sei que eu não mereço nada, tudo eu recebo com alegria. Se eu sei que eu não tenho direito algum, até as menores graças farão brotar do meu coração uma grande alegria. Isto é, meu Deus, como o Senhor é bom. Mas se eu vivo batendo no balcão de Deus, exigindo graças, eu sempre estou infeliz, porque sempre estou insatisfeito, porque sempre estou querendo mais. Por quê? Porque o coração egoísta é sempre insatisfeito. Então é até princípio de sabedoria eu saber que aquilo que eu recebo de Deus, eu devo receber com gratidão completa. E sabendo que um dia no céu o Senhor recompensará infinitamente todo o serviço que por Ele fizemos, agraciados por Ele. O mesmo Evangelho de São Lucas, estamos aqui no capítulo 17, o mesmo Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 36, parece até que são passagens que são contraditórias, enquanto neste Evangelho de hoje, Deus parece por demais exigente, nós ouvimos assim, Lucas capítulo 12, versículo 36, sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando Ele vier e bater a porta, logo abram a porta. Bem-aventurados os servos que o Senhor achar vigiando quando Ele chegar. Em verdade vos digo, Ele, o Senhor, cingir-se-á e os fará sentar à mesa e servi-los-á. O Senhor, quando chegar e nos encontrar trabalhando, vigilantes, Ele colocará o avental de servo, Ele cingir-se-á, nos fará com que nós nos sentemos à mesa e Ele nos servirá. Você vai dizer, mas padre, mas no Evangelho éramos nós que o servíamos. No Evangelho de hoje, nesta passagem, é Jesus que se faz de servo e Ele que nos serve. Pois é, meus santos, porque enquanto no Evangelho é a perspectiva da terra, enquanto nós olhamos
ouvimos o Evangelho e dizemos: esta é a nossa postura aqui na terra, nesta passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 36, é a postura de Deus no céu. No céu, Ele vai nos servir. No céu, Ele vai colocar o avental e vai lavar os nossos pés, né? Fazendo aqui referência à passagem na última ceia, em que Jesus lava os pés dos apóstolos. Ele vai se cingir, Ele nos fará sentar, e Ele de pé, como escravo, nos servirá. Este Deus, Ele nos ama, Ele se entregou a si mesmo, Ele derramou o seu sangue para a nossa salvação. Não tenhamos medo de servir um patrão tão bom. Que hoje, meus santos, então, peçamos a Deus que tire dos nossos corações todo este apego desordenado à nossa vida. Que nós não tenhamos medo de dizer: meu Senhor Jesus Cristo. Que se você diz que Ele é seu Senhor, você é servo. E na mentalidade bíblica, servo e escravo são a mesma coisa. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Não há diferença na mentalidade bíblica. Então, quando você diz: nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus, você está se considerando, e isso é maravilhoso, servo, escravo, propriedade dEle, e sabendo que Ele me tratará a mim melhor do que eu a mim mesmo, de que Ele, meu Senhor e meu dono, cuidará de mim muito melhor do que se eu, possuindo-me a mim mesmo, de mim cuidasse. Então não tenhamos medo de ser dEle, não tenhamos medo de entregar a Ele as nossas vontades, a nossa alma e o nosso corpo, a nossa vida. Não tenhamos medo de servi-lo de todo o coração, e se necessário for, de nos gastarmos neste mundo para servi-lo, e depois que fizermos tudo isso, digamos com toda alegria: eu sou um servo inútil, eu não fiz nada além do que a minha obrigação, porque a dívida que eu tenho para com Ele é impagável, mas Ele é maravilhoso, Ele me ama, e Ele já me perdoou a dívida. Esta dívida impagável, Ele já a pagou na cruz. E se eu permanecer na sua amizade, na amizade com Ele, no céu, Ele vai me colocar à mesa e me servirá a si mesmo, porque Ele será tudo em todos. Pensamos, meus santos, talvez eu tenha falado e você não tenha aprendido, não tenha compreendido tudo isso que foi falado. Você viu, você percebeu que é algo muito bonito, mas você ainda não conseguiu penetrar nessa verdade. Peça ao Espírito Santo, peça com as suas palavras: Senhor, eu peço a tua luz, a nós descei divina luz, para que eu enxergue esta verdade de uma maneira nova. Você que vai comungar, quando você receber Jesus na Eucaristia, peça: Jesus, sê em mim o meu mestre interior, o meu catequista interior, e me ensina esta verdade que ouvi de fora, mas que ainda não ecoa dentro de mim. Eu quero, Senhor, crer nesta verdade de uma maneira nova. Eu quero que a minha vida seja movida a partir desta verdade, para que as minhas escolhas, as minhas ações, para que os meus sofrimentos e as minhas alegrias sejam todos iluminados a partir desta verdade, para que eu seja, Senhor, teu amigo, para que eu seja, Senhor, verdadeiramente teu servo, para que eu seja, Senhor, verdadeiramente católico. Que Deus, meus santos, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nos ajude, nos revele esta verdade, que é o início da nossa libertação de nós mesmos, do nosso egoísmo, para que nós nos entreguemos totalmente ao nosso Criador, Senhor e Salvador. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.